Olá, boa noite. Sou Nayara, médium integrante do Grupo Anjo de Luz. E esse é o programa Encontro Virtual do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. O Grupo Anjo de Luz tem como missão promover o ser humano. E isso é feito através da assistência espiritual, que disponibiliza diversos tratamentos. E também através dos estudos e das apresentações, quando fazemos leituras e reflexões sobre o Evangelho. Os tratamentos disponibilizados na assistência espiritual podem ser encontrados no site do nosso grupo, e as inscrições são feitas por lá mesmo. No site você encontra a cirurgia espiritual à distância, a cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa. Os tratamentos estão disponíveis também para os animais: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração para o animal e oração para o tutor. Todos os tratamentos são gratuitos e complementares, ou seja, não dispensam o tratamento médico, mas sim o complementam. E antes de iniciar a nossa palestra, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz. É um mantra que nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os seus olhos e repita comigo. Hoje me perdoo, e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém e amém. Agora, vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, a luz maior a nos guiar. Fechem seus olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz, para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. O encontro virtual propõe trazer temas sobre o espiritismo no mundo de hoje. O tema de hoje é reencarnação. A nossa convidada já esteve aqui conosco, que também é integrante do grupo e aceitou o nosso convite para batermos um papo sobre esse tema tão interessante. Ana Paula Medeiros, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, muito feliz em poder participar desse bate-papo. Então vamos lá iniciar a nossa conversa sobre esse tema tão interessante, né, Ana Paula? Vamos. A morte e o luto são encarados de diferentes maneiras pela humanidade. Essa é uma discussão filosófica, científica e principalmente religiosa. E nesse contexto, que muitas pessoas procuram saber o que é reencarnação, e a resposta para essa pergunta pode gerar uma longa discussão. A volta do espírito ao mundo corpóreo, ou seja, a reencarnação, é conhecida desde tempos remotos. Os hindus, os egípcios, os gregos sabiam que a alma poderia voltar à Terra, usando um novo corpo. Esses povos acreditavam que, por efeito de determinada punição, essa volta à vida física poderia dar-se até num corpo animal. A reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte, ou depois de um lapso de tempo mais ou menos longo. Pode dar-se na Terra ou em outras esferas, mas sempre no corpo humano, e jamais de um animal. Ana Paula, a partir disso que foi dito, podemos concluir que cada caso é um caso? Sim, Nayara, acredito que o momento, o tempo de cada indivíduo que irá reencarnar, a forma, o lugar, isso é realizado dependendo de cada caso específico, né? Depende do que realmente a pessoa precisa passar para poder seguir ali com a sua evolução. Exatamente, né? Cada pessoa tem uma história, tem um propósito a ser seguido, né? E não podemos generalizar todos os casos, né? Poderíamos citar aqui as diversas percepções e entendimentos em relação à reencarnação.
mas vamos dar ênfase à nossa percepção da doutrina espírita. Coube ao espiritismo trazer o conhecimento da reencarnação ao mundo ocidental, e o fez dando uma visão muito mais ampla e profunda, demonstrando que todos os espíritos reencarnam. O processo reencarnatório não serve apenas para a solução de equívocos de uma vida passada ou para o cumprimento de determinada missão, mas pela necessidade inerente a toda a criação, que é o imperativo do progresso da evolução. A reencarnação é progressiva ou estacionária, porém jamais é retrógrada. Ou seja, o espírito pode parar de progredir, mas nunca regredir. Aquilo que aprendeu não esquece, e se insiste no erro é por imperfeição. Nas novas existências corporais pode o espírito decair como posição social, mas não como espírito. Por outras palavras, de senhor pode tornar-se servo, de príncipe artesão, de rico miserável. Ana Paula, essa diversidade de experiências proporciona um aprendizado gigantesco ao espírito, você não acha? Sim, Nayara, acredito que as experiências em situações diferentes proporcionam aos espíritos aprendizados diferentes também. Então, como você exemplificou, né, em um momento aqui como príncipe, o outro como artesão, vão proporcionar uma vida e situações completamente diferentes uma das outras. Então, concordo plenamente aí com essa explicação que você acabou de nos passar. E é em meio a essa diversidade de expressões que o espírito passa, que vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo sobre as leis divinas e procurando colocá-las em prática, e progride em sabedoria e moralidade. Nesse caminhar, vai recebendo por justiça os frutos de todo o bem semeado, ou é chamado a reparar os males praticados, que graças à misericórdia divina ampara o espírito faltoso, ajudando-o a remover de sua consciência o peso da culpa. Dessa forma, aquilo que algumas religiões veem como castigo, o Espiritismo ensina-nos a ver como a simples consequência de equívocos do passado. Devemos entender que há um elo entre várias existências físicas, e ele é regido de forma inflexível pela lei do karma ou lei da ação e reação. Essa lei afirma que as ações são causas e consequências de outras ações, não havendo nada aleatório ou por acaso, mas tudo está interconectado em um entrelaçamento de ligações de causa e efeito. Ana, ter essa consciência ter essa consciência ajuda a repensar sobre nossas ações? Por exemplo, repensar se não estamos sendo egoístas, orgulhosos ou agindo de alguma forma que prejudique o outro? Ajuda sim, Nayara. Penso que se a gente não para avaliar, né, como que a nossa vida está indo, e isso hoje acaba acontecendo com a maioria de nós, a gente está numa correria tão grande, vai vivendo a vida ali, né, e sem parar. Se a gente não para e não pensa, a gente não consegue revisar, a gente não consegue entender o que está errado. Então, às vezes, parar um pouco, repensar se aquelas atitudes, se aquele momento você está agindo da melhor forma que você poderia agir, vai te ajudar a mudar, talvez, a direção de um caminho que não está tão bacana e você poder seguir um caminho melhor do que aquele inicial que você tinha escolhido antes. A ação do karma é sempre positiva, Ana, embora, às vezes, seja necessário recorrer aos mecanismos da dor e do sofrimento, a fim de despertar o indivíduo para a retomada do seu equilíbrio. Essa dor, algumas vezes, pode se traduzir em enfermidades, mas só cessa quando a consciência estiver reajustada aos ditames sublimes da lei cósmica. E devemos olhar essas questões com bons olhos, com um olhar positivo e otimista, como oportunidade de aprendizado. Mas como? Estou sofrendo. Como posso ver isso com bons olhos? Devemos olhar pela perspectiva de uma nova oportunidade, de fazer diferente do que fizemos em outro momento. Ana Paula, você acha que ainda falta muito para as pessoas terem esse olhar? Olhar pela perspectiva da oportunidade e não do sofrimento?
Acredito que a gente está numa evolução, né, Nayara, assim, constante. É muito complicado. Eu acho que é uma das questões mais difíceis hoje é a gente estar num momento de sofrimento, numa situação complexa e pensar no que aquilo pode estar te trazendo de aprendizado ou por que aquilo está acontecendo. Eu acredito que a gente está no caminho, sim. Tem um caminho muito longo ainda para ser seguido, mas Uhum. algumas pessoas já estão conseguindo se despertar naquele momento que ela passa por aquela situação. Por que aquilo está acontecendo? Né? De que forma isso está mudando a minha vida? E querendo ou não, pelo sofrimento, pela dor, a gente aprende bastante. Né? E só depois que ela passa que eu acredito que a gente olha e fala, ó, realmente aquilo ali trouxe para mudar alguma coisa importante na minha vida. Exatamente. Eu gosto de usar a visão de um grande mestre que tive a oportunidade de trabalhar junto. Ele coloca que o planeta Terra é um lugar de aprendizado. Pelo simples fato de mudarmos a linguagem, todo o entendimento muda, toda a percepção muda. E se nossa realidade é moldada pela nossa percepção, logo é extremamente vantajoso nos esforçarmos para olhar pela perspectiva otimista e positivista. Estamos aqui para aprender sobre como devemos nos comportar de acordo com as leis que regem o universo. E assim, por tentativa e erro, vamos aprendendo, vamos eliminando as arestas. Ana, pela sua experiência, você acha que as pessoas têm se esforçado nesse sentido ou ainda há muito que ser trabalhado? Eu vejo muitas pessoas despertando, sabe, Nayara, sobre isso, mas o caminho ainda acredito que é longo. A forma de aprendizado, ela é sempre, ela se modifica sempre, né? E a gente, tentativa e erro, como você diz, é o que acaba trazendo ali oportunidades. Então, acredito que sim, tem pessoas despertando, mas também o caminho ainda é muito longo. A amplitude de visão e entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, inevitavelmente nos leva a apurar esse processo. O Espiritismo, ao revelar ao mundo ocidental a reencarnação, prova que a verdade religiosa não é incompatível com a verdade científica, explicando que a evolução do espírito caminha no mesmo passo com a evolução física, demonstrada por Darwin. Ao mesmo tempo em que resgata diante da consciência humana um dos atributos básicos de um ser perfeito, a justiça. Sobre isso, eu gostaria de citar o espírito de Joseph Gleber, que fala o seguinte: quando a Suprema Lei estiver interferindo para o benefício do indivíduo, a dor será o processo de reajuste necessário. E nem mesmo a interferência da espiritualidade poderá eximir os meus irmãos de passarem pelo processo natural. Claro que muitas vezes o comportamento, as vibrações elevadas e a transformação íntima real podem amenizar o andamento da ação kármica. Ana, você acha que o trabalho de caridade, dedicar parte do seu tempo ao próximo, tem o poder de amenizar o karma? Acredito que o trabalho da caridade, Nayara, ele traga muitos aprendizados, né? Então, quando a gente se dedica ao outro, acaba que a gente aprende muito mais. Então, ele ameniza, sim, um pouco, porque aquele processo de aprendizado que você precisa para passar por aquele karma, ele já começa quando você se dedica à caridade ou ajudar um próximo. Assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou a ser o átomo, né? A evolução do espírito fica muito evidente nas palavras de Jesus, quando se declara ele também um espírito em evolução. Quando diz que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, é verdade que no dia em que chegarmos a fazer o que o mestre fazia à época em que pronunciou essas palavras, daqui a alguns milhões de anos, ele estará ainda à nossa frente, uma vez que a evolução é infinita. A reencarnação não serve para explicar tragédias e desgraças. Não serve para esconder a ignorância, tampouco servir como desculpa ao imobilismo. Ela não serve como consolo para aquelas situações que deveriam ser modificadas e não o são. A reencarnação também não serve para destacar o passado e paralisar o presente.
Reencarnação é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de se aplicar o que se sabe e superar as limitações através de vivências sucessivas no plano material. Reencarnação é afirmação da unidade e da continuidade da vida, é a evolução da humanidade e a nossa transformação em seres melhores. Ana Paula, você gostaria de fazer alguma consideração final sobre o que foi falado aqui hoje? Fique à vontade. Acredito que, por mais breve que seja, a gente consegue já ter uma ideia, né, um pouco de como que funciona. Eu acho que é um bate-papo sempre muito válido a gente trazer essa questão da reencarnação, porque ela traz realmente uma visão, né, de que a gente está aqui para aprender, é uma escola, a gente está sempre evoluindo, e a gente está tendo oportunidades, né, um dia de cada vez, mesmo que a gente não consiga hoje, tentar fazer o melhor amanhã, porque a gente sempre vai ter a oportunidade de evoluir e de nos tornar seres melhores. Bem, é isso, obrigada, eu gostei muito do bate-papo, obrigada pelo convite, e espero aí participar novamente em breve. Um grande abraço a todos, boa noite. Eu agradeço, Ana Paula, a sua participação, foi um tema muito, muito pertinente, uma conversa muito esclarecedora. Até a próxima, né? A oportunidade de estarmos aqui novamente, de estar passando um pouquinho de conhecimento para todos que estão nos prestigiando nesse momento. Então, vamos lá, pessoal. No mês de setembro, nós teremos várias programações online. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem atentos à nossa programação. No dia 12, teremos o atendimento fraterno. No dia 20 de setembro, teremos a cirurgia espiritual à distância, oração e cura. No dia 27 de setembro, teremos o Conte Conosco. E no dia 29, o encontro virtual. Acompanhe nossas redes, Instagram, Facebook, que é feito, que a programação sempre é postada lá. E não deixe de nos prestigiar, não deixe de nos dar like, de seguir nossas páginas, para vocês irem acompanhando toda a nossa programação e todo o trabalho que o grupo desenvolve durante todo mês, as nossas campanhas sociais também. Fiquem atentos. Agradeço a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjo de Luz, e a todos vocês. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.